Vou voltar novamente. Então, o assunto que recebemos aí, a incumbência, é de tratar com relação à vida financeira do pastor e da igreja. Né? A vida pessoal do pastor não pode estar em dissonância, né, com a vida financeira também da igreja. Uma coisa tem que estar alinhada com a outra e abençoada por Deus. Queridos, como já dizia, né, o nosso saudoso bispo Roberto, o dinheiro é um assunto altamente espiritual. E é mesmo. Porque quando a gente olha para dentro da palavra de Deus, desde os primórdios, né, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente percebe que a relação de bens materiais e dinheiro tem muito a ver com aquilo que muitas vezes está dentro do coração de algumas pessoas e causa uma destruição tremenda, tanto na igreja quanto na família, nas empresas, em tudo. Então, quando a gente fala desse assunto, né, tem pessoas que falam, não, dinheiro não toca em dinheiro na igreja. Tem aquela turma que diz, não, dinheiro é um assunto que a gente tem que tocar o mínimo possível. Não, queridos, ele está ligado, ele está atrelado ao sentimento, ao pensamento, aquilo que nos move todos os dias. Todo mundo tem o seu dinheiro, o seu salário, né, trabalha e recebe alguma coisa. Isso está diretamente ligado ao sustento, não só o sustento, às vezes, puramente material, mas as pessoas emocionalmente são abaladas quando tem dinheiro e principalmente quando falta. Né? Então, nós precisamos tratar esse assunto e enxergá-lo de maneira espiritual, porque não é só colocar as finanças em dia. Eu digo que é muito difícil a gente colocar finanças em dia se o coração não estiver em dia. É muito difícil a gente colocar finanças ajustadas se o que move a nossa vontade para fazer uso do dinheiro não estiver dentro de uma integridade que a palavra de Deus nos propõe. Né? Ninguém vai conseguir colocar em ordem a sua vida financeira sem antes estabelecer a vontade de Deus na sua vida quanto ao trato do dinheiro e dos bens materiais. Eu não conheço pessoa que consegue fazer uma coisa sem a outra. Aí você diz assim, mas eu conheço pessoas que não têm Deus, não sabem nada da vontade de Deus e são ricas, ganham muito dinheiro. Mas eu pergunto, será que é só ter uma conta recheada, ganhar muito dinheiro? Isso significa que a pessoa estabeleceu um vínculo adequado com a relação do dinheiro? Não, queridos. Há pessoas com contas abastadas, com muito dinheiro, mas a sua relação com o dinheiro é doentia. A sua relação com o dinheiro é de escravo. Ele é escravizado pelo dinheiro e pelos bens que tem. Então, quando a gente fala colocar em ordem, colocar em ordem é ter uma conta recheada. Não, querido, não. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus, talvez seja apenas ter uma conta com bastante dinheiro. Mas para nós, como povo de Deus, como pastores, como administradores da casa do Senhor, nós temos que ter uma visão muito mais ampliada desse colocar em ordem. Né? Porque a gente sabe que o dinheiro, às vezes em quantidade, ele pode provocar soberba. Né? Ele pode provocar uma dependência não de Deus mais, mas da conta, né? Dos recursos, dos bens materiais. E a gente sabe que isso aí vai provocar uma desordem. Né? Por quê? Porque se não está adequado ao pensamento de Deus com relação a dinheiro e bens, mesmo tendo muito, vai acontecer uma desordem. Né? E nós encontramos na palavra de Deus, por exemplo, Salomão. Né? Salomão não tinha problema financeiro. Não tinha. Ele era rico, né? O reino dele era muito bem sucedido. Mas, no entanto, ele começou a usar o dinheiro que tinha, os bens que possuía, para a dissolução da sua própria vida. Porque para ter a quantidade de esposas que ele tinha, ele não teria se não tivesse o dinheiro que ele tinha. E foram justamente essas esposas que levaram para dentro do palácio do rei aqueles altares. E que foram a razão da perda, do fracasso, né, na vida de um homem que a Bíblia diz que seria o homem mais sábio da face da terra. Então,
nós por aí a gente começa a perceber, né, é claro, que não é só ter ou não ter o dinheiro que vai colocar em ordem a vida financeira de alguém, né? Princípios do reino de Deus precisam nortear a nossa vida financeira. A verdade é essa, a gente tem que trazer para dentro da nossa vida financeira princípios do reino de Deus. Estamos tratando o tempo todo no Congresso sobre integridade, né? Ser íntegro, ser completo. Então, a gente não pode dizer, não, uma coisa é o meu relacionamento com Deus, a outra coisa é o que eu faço com o meu dinheiro. Não, por isso que o bispo Roberto dizia, dinheiro é um assunto altamente espiritual, tá? Então, nós precisamos trazer para isso, precisamos amar a Deus e a sua palavra mais do que os bens que a gente possui. Aliás, Paulo disse isso, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa começa a amar mais ao dinheiro e aos bens do que a Deus. Será que você conhece algum pastor que é assim? Eu conheço. Eu conheço pessoas que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ele claramente demonstra que a sua prioridade é o dinheiro, são os bens materiais. Porque quando tem que tomar uma decisão e pender para alguma prioridade, ele escolhe sempre esse lado. Então, nós precisamos entender que princípios do reino têm que nortear a nossa vida. Talvez você tenha vindo para essa palestra com a expectativa de que o bispo vai dar umas dicas. Eu vou falar sobre algumas coisas, eu vou tocar nesses assuntos práticos. Mas antes da gente entrar nesses assuntos práticos, nós temos que tratar o seguinte, qual é a relação que nós temos hoje com relação a bens e recursos financeiros, em relação aos princípios da palavra de Deus, tá? Qual é a relação que a gente estabelece? Porque se nós não estabelecermos uma relação saudável, íntegra, né, com base na palavra de Deus, aí não vai ser uma questão de se tem ou não tem, entendeu? Vai ser uma questão seguinte, tendo ou não tendo, vai dar problema. Tendo ou não tendo, vamos ter problemas. Eu conheço pessoas que o problema que ele tem é porque tem muito dinheiro. Por quê? O dinheiro financia um monte de coisa errada que ele está fazendo. Por quê? Porque ele não tem esses princípios estabelecidos no seu coração. Por exemplo, vamos falar de um princípio básico aqui que Paulo passou para a gente em 1 Timóteo 6, né, de versículo 6 ao 8. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Paulo falou sobre o princípio do contentamento. Isso é um princípio bíblico com relação a dinheiro e bens materiais. Ele disse, olha, estando contente, tendo sustento, né, e o que vestir, o que comer, estejais contentes. Você parece uma coisa assim, muito assim, básica, né? Poxa, isso é o básico. Mas, querido, quem não tem uma relação com Deus, baseada na dependência de Deus, e começa a ter uma relação com Deus, mas baseada na dependência de bens materiais, querido, ele nunca se farta, porque ele tem uma quantidade, ele quer o dobro daquela quantidade, ele consegue dobrar, ele agora quer 4 vezes aquela quantidade. Por quê? Porque há uma insegurança no homem, né? Certa vez Jesus falou sobre isso. Certo homem plantou, né, e fez um grande plantio, uma grande colheita, e ele disse, agora eu tenho o suficiente, reconstruiu mais celeiros e tal. E agora, olha, você tem tudo, você pode ficar tranquilo, porque... Aí esse homem morreu. E o que ele ajuntou? Por quê? Porque ele passou a vida toda pensando o seguinte, se eu tiver o suficiente, eu nunca vou passar necessidade. E nós sabemos que hoje, queridos, nós temos cristãos vivendo debaixo dessa visão. Nós temos pastores, nós temos líderes evangélicos que estão somando aí grandes fortunas, comprando tudo que vê pela frente, são donos de bilhões, não é mais milhões. E você diz assim, por que esse homem continua nessa sede? Por que continua nessa postura? Aí você vê que não é a falta, ele tem demais.
Porque a gente acha que às vezes é só a falta que tem, que vamos dizer assim, que demonstra que a pessoa não está bem. Não, eu conheço pessoas que estão no pouco, mas estão numa relação com Deus excelente. Uma relação com Deus de verdade, de uma vida cristã verdadeira. Porque hoje também se passa na teologia da prosperidade aquela coisa seguinte: você quer saber se uma pessoa está bem com Deus? Veja se ele é próspero. Se ele tem dinheiro, se ele tem bens, se ele tem propriedades, então ele está numa boa relação com Deus. Então, nós vamos falar de quê? De Bill Gates. Né? Falar o quê? Desses ricãos que estão por aí, ricões, né? Então, não é aí. Antes da gente entrar no assunto prático, nós precisamos estabelecer primeiro princípios. Porque alguém, 10 regras para você sanear a sua situação financeira. Isso aí, querido, se você for no YouTube, se você for no Google, você vai descobrir que tem aí, né, os espertalhões do assunto dando 1000 dicas de como fazer dinheiro. Mas a gente não está tratando disso aqui. Nós estamos tratando o seguinte: o que leva um líder, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, a ter problemas na relação diária com bens e com dinheiro? É aí que nós temos que começar a coisa, né? Então, a primeira coisa é o princípio do contentamento, né? Paulo fala claramente: olha, quem tem o que comer, tem o que vestir, tem ampla suficiência, né? Interessante que Paulo costumava orar pedindo a Deus ampla suficiência para a igreja, né? Ele não pedia assim que a igreja acumulasse fortunas, mas ampla suficiência. A palavra suficiência, para muita gente, né, é muito mais do que o suficiente. Mas para outros é o sustento realmente diário, de cada dia. Então é a sorte, né, do ganancioso, que esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Salomão falou sobre isso, né? A pessoa que tem um espírito ganancioso, ele acaba perdendo a própria vida por causa da ganância que possui ele. Ele é possuído por um espírito de ganância. Inclusive, não ser cobiçoso de sorte da ganância é uma das qualificações que o apóstolo Paulo determinou para a escolha de diáconos, né? Por quê? Porque a diaconia, queridos, envolve serviço, e serviço muitas vezes envolve bens, né? Será que tem algum diácono que consegue trabalhar na igreja e não fazer uso de nenhum bem? Os diáconos administram coisas, né? Administram, às vezes, recursos. Muitas vezes o diácono ele é líder de um ministério, passa pela mão dele recursos daquele ministério. Vai fazer um evento, vai fazer alguma coisa, dinheiro passa por ali, né? E por mais que a gente tome cuidado dentro da igreja, os irmãos sabem disso, de criar mecanismos para que não haja a possibilidade de um desvio, querido, se o coração desse diácono for ganancioso, nenhum de nós aqui será capaz de impedir que isso aconteça. Por mais que você crie mecanismos e fórmulas e todo mundo assina, querido, vamos falar a verdade, é impossível você tratar com apenas o vigiar de alguém que tem um coração cheio de ganância. Impossível. É aquela coisa, né? Você vai tentar tudo e no final você vai ficar frustrado. É igual aquele professor que ele vai para a sala de aula e diz assim: na minha matéria ninguém cola. Aí virou um desafio, sabe o que vai acontecer? Vamos colar. Entendeu? Nós aqui que já estudamos, já passamos pelos bancos escolares, né? Nós sabemos que isso é impossível, porque ainda mais agora com a tecnologia que se tem, né, que antigamente não existia, essa tecnologia também está a serviço dessas coisas, entendeu? Então, não resolvemos o problema se o coração do diácono, do pastor, do líder, for ganancioso. Então, a palavra de Deus diz: olha, vai escolher diáconos, ele não pode ser uma pessoa cobiçosa de sorte da ganância, né? Aquela pessoa que, para ele, bens materiais e dinheiro está em primeiro lugar, né? E também diz que os bispos não podem ser avarentos, né? Né, Tito? Pô, que dizem, né? Pô.
Irmãos, por que o bispo não pode ser avarento? Eu fiquei perguntando isso para Deus, Senhor, engraçado, para o diácono não fala de avareza, mas para o bispo fala de avareza. Porque o bispo na Bíblia, quer dizer, ele tem a tarefa de supervisionar, né? Ele é um supervisor. Então, é um homem que, se o coração dele for avarento, o que vai acontecer? Ele vai tentar espremer demais, né? Conter demais, e ele pode até impedir o progresso da igreja com a avareza dele, né? Assim como a gente sabe que uma pessoa avarenta como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como líder de um grupo, como administrador de uma empresa, seja ela pequena ou grande, não vai dar certo, né? Porque o avarento, ele acha que só acumular resolve tudo, né? Vamos poupar, poupar e acumular e guardar, e isso vai resolver tudo. Não. Nós temos que estabelecer algumas diferenças aí entre gasto e investimento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, tá? Então, avareza, ganância. O que Paulo estava tratando com relação a diáconos e bispos quando ele falou de avareza e falou de ganância? Ele estava falando o quê? Do coração. Ele está falando da relação interna, interior, que a gente tem com essas coisas, né? Muitos cristãos e até líderes têm quebrado princípios básicos da palavra de Deus, né? Por causa de bens e por causa de dinheiro. São capazes, por exemplo, de agir como agiram Ananias e Safira. Se você reparar, no Novo Testamento, não houve mais nenhum julgamento ao molde do Antigo Testamento, senão esse, com relação a dinheiro. Você já parou para pensar nisso? A única vez que Deus fez julgamento no Novo Testamento, na mesma base do que ele fazia no Antigo Testamento, o assunto envolvia dinheiro. Isso é um recado para a gente, querido. No início da igreja, a igreja estava engatinhando, a igreja estava começando, a igreja estava dando o seu primeiro passo. Aí vai lá Ananias e Safira e faz o que fizeram. E Pedro disse, olha, por que vocês permitiram que Satanás enchesse o coração de vocês para mentir contra o Espírito Santo? Se vocês tivessem vendido e dito assim, nós queremos ficar com todo o dinheiro não seria de vocês? O que eles fizeram, não havia necessidade de fazer. Se vocês quisessem não vender, vocês não continuariam donos de toda essa propriedade? Alguém ali botou a faca no pescoço, tem que vender e tem que dar o dinheiro todo? Não. Mas eles queriam criar uma imagem de pessoas muito altruístas, que seriam capazes de vender e doar tudo, quando na verdade eles estavam retendo parte de uma coisa que eles podiam ter retido tudo. Então o que Deus viu ali? Deus viu que a igreja estava nascendo sob um espírito de mentira. E aí, o caso que aconteceu de Ananias e Safira foi emblemático. Você pode imaginar o temor que pairou sobre a igreja naqueles dias, quando o assunto era bens, dinheiro? Já pensou se Deus hoje fosse fazer isso com aqueles que não são fiéis no dízimo? Primeiro problema seria que não ia morrer só 2, né? Esse é o primeiro problema. Irmãos, a gente precisa cuidar mais disso. E a gente precisa saber que Deus vê de uma maneira, às vezes, um tanto diferente daquilo que a gente vê. Quando princípios básicos são quebrados, há cristãos que são capazes de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, como fazia o povo de Israel e foi alertado pelo profeta Malaquias. Aquele povo estava lá todo bem, todo serelepe, né? Quando Deus falou, olha, vocês estão me roubando. Aí alguém perguntou, roubando em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Queridos, eu não tenho a menor dúvida do que eu vou falar agora aqui. Vivemos hoje no Brasil uma grande crise. Isso aí é inegável. Mas se hoje
todos os que estão ganhando salário e mantêm o seu salário intacto, fossem fiéis dizimistas na igreja, a igreja não estaria passando pela necessidade que ela está passando. Porque agora soma os antigos infiéis aos desempregados que eram fiéis. A soma dos antigos infiéis com os desempregados que não podem ser fiéis, porque não tem mais com o que dizimar, dá esse rombo nas finanças da igreja. Aí eu pergunto, como restaurar a vida financeira da igreja no meio da infidelidade? Irmãos, eu vou falar isso aqui, por favor, não quero ofender ninguém. Mas eu sei que há pastores que não são fiéis no dízimo. Porque eles dizem assim, a minha vida já é um dízimo ao Senhor. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi. Irmãos, se nós estamos tratando de pastores, se nós estamos tratando de líderes, que dirá do rebanho? Se não há consciência de que isso é roubo, você está entendendo o que eu falei sobre princípio? Nós estamos falando sobre integridade, ser íntegro, ser completo, ser inteiro diante do Senhor. Esse povo me serve com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é isso? Falta de integridade. Ser íntegro é ter os lábios e o coração e a vida e tudo que somos e temos realmente nas mãos do Senhor. Mas a gente encontra hoje líderes que pensam assim. Não só pensam, como agem dessa maneira. E aí a gente lê Malaquias 3:8 e fica achando que isso é uma coisa do povo. Não, irmãos, não. Tem a ver com a liderança. Há pessoas que são capazes de caçar uns aos outros com rede, como denunciou o profeta Miqueias, em Miqueias 7, de 2 a 6. Ele diz, cada um caça o seu irmão com rede. Irmãos, em tempo de crise isso aumenta. Parece que um está tentando tirar do outro alguma vantagem, alguma forma de sobreviver. Nós estamos vivendo um tempo que você vem com o seu carro para a rua e há um esquema montado para você ser pego numa coisa errada para multar você. Irmãos, olha, um dos motivos, não só esse, mas um dos motivos pelos quais eu decidi vir de ônibus esse ano, vim pela primeira vez de ônibus e gostei demais, é que eu não posso tomar multa. Eu estou com 14 pontos na minha carteira. Aí você vai perguntar, mas o senhor fez 14 pontos? Eu não. Eu herdei do meu filho para ele não perder a carteira dele. Filho novo, dirigindo há pouco tempo, não tem ainda determinadas percepções, né? É garoto novo. Já conversei com ele, já bati um papo, já expliquei para ele, querido, você vai perder a sua carteira, porque se eu e sua mãe não pudermos assumir, né, você vai ter que assumir e vai ficar 2 anos sem carteira e vai ter que tirar tudo de novo. Você quer isso para a sua vida? Ah, não quero. Então, se emenda. Então, eu tenho 14 pontos. Se eu vier de lá para cá, tomar uma multa de 7, o que vai acontecer com a minha carteira? Então, eu estou preferindo vir de ônibus. Mas você já reparou como que há um estratagema montado para que você erre? E para que você seja punido e você tira dinheiro da sua conta? Isso aí é Miqueias 7. Cada um caça o seu irmão com rede. O príncipe, né, pede condenação e o juiz está aceitando suborno para condenar. Será que tem alguma coisa a ver com o Brasil hoje? O que é isso, querido? Princípio da ganância. Princípio do eu quero mais e mais e mais, e quanto eu puder arrancar de você, eu vou arrancar. E diz que não tem perdão nem de irmão para com irmão. Cada um caça o seu irmão com rede. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina a cabeça sobre o teu peito. Ou seja, marido, cuidado com o que você fala com a própria esposa. Está pensando que é brincadeira? Vai numa audiência de separação conjugal.
A esposa tentando arrancar tudo que puder arrancar do marido. E ela sabe como arrancar porque conhece tudo. Sabe quanto ele tem na conta, sabe quanto ele ganha. Irmãos, nós estamos vivendo um período muito difícil. A igreja está nesse período, nessa fase difícil que a Bíblia diz que ia acontecer. E aí eu pergunto, como é que a gente vai ter uma vida saudável quando trata assim, finança, dinheiro, bens, se a gente está mal nas bases? Quando os princípios divinos, querido, são restaurados, nós estamos prontos para vivenciar a integridade também na nossa vida financeira. Primeiro, Deus restaura princípios. Primeiro, Deus restaura a integridade do homem para com Deus. Aí começa a haver restauração nas outras áreas, né? Começamos a desfrutar de um relacionamento com Deus que faz mudar a nossa ótica a respeito das coisas, incluindo dinheiro e bens materiais. O princípio do contentamento é capaz de fazer com que pessoas pobres fiquem ricas. Quem aqui conhece alguém da sua igreja que ganha pouco, mas que ele mesmo testifica dizendo, eu nunca vivi tão bem com o pouco que eu ganho do que como eu vivo agora? É dizimista, é ofertante, vive em paz com a família. E ele diz, olha, no passado eu já ganhei muito dinheiro, mas eu não tinha vida. Hoje eu ganho bem menos, mas eu vivo melhor. Você já ouviu um testemunho assim? Irmãos, esse é o princípio do contentamento. Deus restaurou lá atrás, então começa a haver uma restauração que produz uma bênção que antes essa pessoa não possuía essa bênção. Ele passa a possuir a partir desse princípio restaurado, tá? Começamos a desfrutar de um relacionamento com Deus que faz mudar a nossa ótica a respeito de muitas coisas. E isso acontece, tá? Incrível, quando Paulo escreve aos Filipenses, nesse texto que a gente conhece bastante, ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Interessante, ele diz assim, aprendi. Ué, se ele aprendeu, então é que ele não sabia. Correto? A gente só pode aprender uma coisa que a gente antes não sabia. Ou seja, eu não vivia assim. Eu tinha outro princípio na minha vida. Então eu aprendi agora a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser honrado, sei ser humilhado, tenho experiência de abundância, mas também de falta, mas hoje eu vivo de uma maneira diferente. Queridos, a verdade é que a gente precisa aprender isso. Sabe por quê? Porque nós nascemos, por natureza, egoístas e gananciosos. Todos nós, sem exceção. É fácil comprovar isso. Pega crianças bem pequenas, dá brinquedos nas mãos delas e diga assim, ó, isso aqui é seu. Querido, ele vai tomar conta de uma maneira, ele pode estar com 10 brinquedos que você deu para ele não vai compartilhar com o outro. É aquela coisa de é meu, é tudo meu. Dá doce na mão de criança. Aqui, quando a gente não era evangélico, não conhecia a palavra, a gente vivia na idolatria, o Brasil, né? Eu não nasci no evangelho, eu me converti de 14 para 15 anos de idade. Então, na minha infância, eu fui muito atrás daqueles doces de Cosme e Damião. Quem já fez isso aqui? Sem vergonha, né? Fiz muito, irmão. Irmãos, olha, eu não sei quanto a você, mas eu conseguia juntar num saco só, num dia, eu juntava um bolo assim, ó, num dia. Irmão, não tem nem como comer aquela doçarada toda. Se comer, vai passar mal, tá? Aliás, diga-se de passagem, uns doces da péssima qualidade, né? O negócio era bem ruim mesmo. Mas você estava com um sacão daquele na mão. Aí, às vezes, um colega dizia assim, poxa, me dá um saquinho aí. Dou não, corre atrás do seu. Irmãos, nós nascemos com isso. Isso é inerente do ser humano, está na raiz do pecado. Ninguém nasce bondoso, a gente nasce ganancioso. É aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então Paulo disse, eu aprendi. Irmãos, a gente tem que aprender. Isso é um aprendizado. Como é que a gente vai botar em ordem a vida financeira se a gente não aprendeu ainda princípios que vão mudar e que vão nortear
a nossa vida nesse sentido, né? Somente através de Jesus, querido, nós seremos curados da ganância e da avareza. E aí a gente vai ser curado dos efeitos da lei do Gerson. O importante é levar vantagem em tudo. Irmãos, eu conheço pastor assim. Camarada que é capaz de comprar um produto pela internet, usar o produto, depois arrumar um defeito que seja no produto para devolver o produto e dizer que quer ou dinheiro de volta ou um outro produto novo. Eu conheço pastor que faz isso. Ô, querido, depois ele vai para cima do púlpito da igreja dele e fala, gente, nós precisamos ser fiéis. Ó, gente, fiéis no dízimo, na oferta. Os irmãos estão entendendo que a coisa não é só juntar dinheiro e restabelecer as finanças da igreja. Não, irmãos, a coisa é muito mais séria. E está embutida em sentimentos, em relacionamentos, em valores que a pessoa traz desde pequeno errados no coração e que ainda não conseguiu mudar. Tá? Vamos falar sobre algumas coisas básicas, né, da vida financeira e da boa administração. Né? A gente está no meio aí de uma grande crise, eu acho que o momento é bem propício para a gente tratar de alguns assuntos também nessa área. Muito interessante hoje a palavra do bispo Volney, amei, né? Eles, olha, não adianta eu ficar aqui tentando catar versículo bíblico para, né, falar sobre esses conflitos que acontecem na família do pastor e em relação à igreja e tal, porque a gente tem que falar daquilo que a gente vive, né? A Bíblia não teceu esses detalhes, mas nós convivemos com ele. E ele o tempo todo foi falando desses conflitos e falando sobre princípios, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre princípios que a gente pode aplicar no dia a dia na nossa vida, na administração financeira, né? Querido, é impossível a gente enfrentar tempos de vacas magras se nós não nos preparamos para ele. Tem muita situação hoje que está acontecendo com algumas igrejas porque não seguiu o princípio de José do Egito. José, quando ele previu, interpretando o sonho de Faraó, que haveriam 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, de seca, em que não choveria e a terra não daria os seus frutos, qual foi a dica que José deu para enfrentar esses 7 anos? Ele falou, nesses 7 anos de fartura, tudo que a terra produzir tem que guardar 1/5. 1/5 em percentual é quanto? 20%. Opa! Princípio, né, de um grande administrador, o cara que salvou, ele não salvou só o Egito não, tá? Ele salvou nações em volta, porque o pessoal ia para lá para não morrer de fome. Então, durante 7 anos, ele guardou 20% de tudo. Vieram os 7 anos de fome, de seca, e o Egito era o único lugar que tinha mantimento. Então, isso aí está dizendo para a gente que a gente tem que fazer alguma coisa quando a coisa está fácil. Tem gente que está tentando guardar agora. Agora, irmãos, agora é complicado. Né? Ah, eu não guardei nos 7 anos de fartura, mas agora na crise eu vou guardar. Não vai não. Vai não. Na crise você vai gastar tudo que você tem. Por quê? Porque a crise é uma discrepância entre o que você recebe e aquilo que você gasta. Isso, o nome disso é crise. Então, hoje, queridos, de um modo geral, as igrejas estão aí, né, 30%, 35%, às vezes até 40%, 20%, aquela que está bem, a menos do que ela tinha antes de recurso, antes da crise. Estou falando mentira ou é verdade? Quem aqui que na crise a sua igreja aumentou o número de ofertas na crise? Tem alguém aqui? Está vendo, Tito? Não somos só nós, não. Você estava falando aqui de um pastor, a gente não vai falar por questão de ética, né? Que ligou para ele dizendo, Tito, olha, como é que está aí e tal, porque eu estou devendo tantos milhões. Irmãos, entendeu? Irmãos, todos nós estamos nesse barco, né? Nós não estamos administrando uma igreja no exterior, nós estamos administrando uma igreja no Brasil. E o Brasil tem hoje, em números oficiais, a gente sabe que isso é até maior, porque tem a informalidade que não pode ser anotada,
tem cerca de 12 milhões de desempregados, fabricamos hoje 300 desempregados por hora. É a situação do Brasil hoje. Tomara que pare essa linha, né? Mas está acontecendo isso. Então, querido, fica aí a dica do José para a gente, quando o Brasil voltar, porque o Brasil vai voltar a andar, em nome de Jesus, amém? Vai voltar a andar. E vão voltar os anos bons de novo, tá? Mas nós precisamos agir quando isso voltar a acontecer. Primeiro, sanear, é lógico, né? Aquilo que temos que sanear, que vai ficar para trás aí nesse período, mas depois nós temos que mudar a tática e dizer, pô, se José mandou guardar 20%, ele devia estar com a razão, tanto que estava que ele salvou o Egito, né? Nós precisamos ver isso. Outra coisa é com relação ao cuidado com despesas fixas, né? Tem gente que administra a igreja, mas ainda não estabeleceu diferença entre despesa eventual e despesa fixa, né? Despesa eventual, querido, você faz agora, o mês que vem você não tem ela de novo, né? Mas despesa fixa não, é aquilo que você bota no orçamento e nunca mais sai, né? Salários, impostos na parte trabalhista, né? A igreja não paga imposto de renda, mas paga imposto trabalhista. Enfim, luz, água, telefone, né? Toda despesa que te encontra lá todo mês, ela diz, estou aqui, aluguéis, né? Isso é despesa fixa. Então eu vejo que às vezes o pastor não para fazer conta de despesa fixa, né? Ele só para saber assim, o que gastei esse mês no cartão, o que gastei esse mês disso, daquilo. Querido, despesa fixa compromete o crescimento de uma igreja. Há igrejas que não podem crescer porque toda a sua renda já é destinada ao pagamento de despesas fixas. Tanto é que o governo fez uma lei de diretrizes orçamentárias e proibiu os estados gastar até mais do que tantos por cento de despesa com folha de pagamento, né? Porque folha de pagamento é despesa fixa. Então, querido, nós precisamos ter em mente isso. Cuidado com despesas fixas, aquela que vai cair no seu orçamento todo mês, né? A outra coisa é com relação à escolha de prioridades, né? Termos cuidado com relação à escolha de prioridades. Pois escolher bem o que é prioritário faz com que a gente conquiste a confiança dos membros da igreja e também da nossa família, né? Como tutores e provedores da nossa família. Um pastor ou um líder que administra finanças da igreja e não escolhe bem prioridades, normalmente gasta no que não tinha que gastar e deixa de gastar naquilo que tinha que gastar, né? Então, eu tenho 3 perguntinhas, né, que eu faço antes de decidir se vamos fazer ou gastar alguma coisa. Primeira coisa, isso é bom? Isso seria interessante nós termos ou adquirirmos? Sim, é bom. Seria interessante que a igreja tivesse. Isso é necessário? Bom, necessário não é. Então já viu que não é prioritário. Mas vamos supor que seja necessário. Não, isto é bom e é necessário. A segunda pergunta foi respondida. Agora, isso é indispensável? Não, não é indispensável. Então, no momento de crise, querido, quando não se tem recurso, a gente vai fazer só o que é estritamente indispensável. Engraçado que a gente só acorda para isso quando a conta zera, né? Aí você diz, rapaz, não tem dinheiro, então não vai dar, porque isso não é indispensável. Mas o grande lance do administrador, do homem de Deus, da mulher de Deus, na sua vida pessoal e na igreja, é você fazer essa pergunta quando a conta tem dinheiro. Porque o que deve determinar o gasto não é se você tem dinheiro para pagar ou se você não tem dinheiro para pagar. É saber se é necessário ou indispensável. Porque quem gasta, querido, no desnecessário e quem gasta no dispensável, vai faltar um dia para o necessário e para o indispensável. Só que muita gente não para fazer essa conta antes, só faz depois quando falta. Como pastores e administradores da casa do Senhor, querido, nós somos pressionados, todos aqui que são pastores, sabem o que eu estou falando. Você tem uma igreja que você administra, e você tem diáconos, você tem líderes de ministério, cada área tem sua necessidade, você é bombardeado por todos os lados. Pastor tem que comprar, pastor tem que comprar. É verdade ou não é?
né? Os músicos dizem, pastor, tem que comprar, né? Aí o Ministério com Casais diz, olha, vamos fazer um evento agora, pastor, temos que comprar, temos que adquirir, né? A irmã que cuida das crianças da igreja, olha, nós temos que comprar, estamos precisando disso, precisando daquilo outro, queridos. É um tiroteio em cima do pastor, né? Eles estão errados? Não, eles não estão errados. Estão falando das necessidades que são inerentes ao ministério que ele dirige, né? Agora, nós temos que saber escolher as prioridades. Senão a gente quer... Você sabe qual é o problema do pastor nessa hora? O problema é que a gente tem um coração maior do que o corpo da gente, né? E a gente quer atender todo mundo. E paira aquela coisa assim, se eu atendi a irmã que toma conta das crianças e que por acaso é a minha esposa, se eu não atender a outra irmã que toma conta do outro ministério e não é a minha esposa, o que ela vai pensar? Para a esposa dele, tudo. Para mim, nada. Esse pastor só consegue dinheiro com ele quem é da família dele. Aí começa essas coisas. Irmãos, nós temos que ter uma administração transparente, né? E tentarmos mostrar... Irmãos, isso acontece também de uma outra maneira, que eu vou falar aqui, acontece demais. Por exemplo, o pastor, né, um exemplo aqui, o pastor que é músico, né, não quer dizer que todo pastor músico faça isso, pelo amor de Deus, irmão. Estou falando, dando um exemplo, tá? Ele tem o coração dele mais voltado para a música da igreja, porque ele é músico, porque ele é cantor, porque ele é levita, porque está no sangue dele, ele gosta de louvor na igreja. Então, ele tem uma tendência a ter os melhores instrumentos, os melhores equipamentos na igreja para música. Aí você vai lá, visita um outro ministério da igreja, o berçário, por exemplo. Você chega lá, olha, os berços já são aqueles que foram doados há 20 anos atrás. O colchão já levou 399 mil carimbadas. Entendeu? Já não tem nem como entrar, está cheirando mal. Mas o negócio dele é que ele gosta. Aí essa irmã olha lá para o altar e diz, que maravilha, né? O pastor acabou de dizer que comprou uma bateria para a igreja e ela custou 50 mil reais. Irmão, essa é a melhor bateria que tem no mundo. A nossa igreja tem uma. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque estabelecer prioridades, às vezes é você dizer para o músico que você o ama e que você é levita, que você gosta demais de música. Querido, nós já temos uma bateria que é boa, atende às nossas necessidades, mas lá no berçário nós vamos precisando investir. Você tem filho? Não, ainda não tive não. Pois é, se você tivesse um bebê, você não ia querer botar naquele berço lá, você ia ficar enjoado. Se você tivesse um neném, né, fosse pai agora de um filho com 2 meses de idade, você ia escolher entre a bateria e o berçário. Ah, não, investe no berçário. Né? Então, às vezes, irmãos, nós temos que, como administradores, levar para o membro da igreja a ótica que ele não tem. Como é que você vai convencer um garoto solteiro, que está longe de casar, que tem que investir num negócio que ele nem sabe que existe? Você tem que mostrar para ele que existe. E muitas vezes cabe ao administrador, quem lida com as finanças da igreja, essa dura tarefa de mostrar porquê de cada prioridade, independente de quem está dirigindo aquele ministério, né? Outra coisa, com relação às finanças da igreja e à vida pessoal financeira do pastor. É um perigo a gente misturar uma coisa com a outra. E em tempo de crise, isso é uma tentação. Querido, vida financeira da igreja é vida financeira da igreja. A conta da igreja no banco pertence à igreja. E a sua conta pertence a você. Se você começar a cruzar uma com a outra, entendeu? Vai dar problema. Vai dar problema. É triste dizer isso, mas eu já constatei pastores que fazem caixa único. Com aquela história que eu falei, né? A vida, né?
E a minha vida pertence a Deus, então não faço diferença. Da igreja é meu é da igreja, não tem diferença. Tem, irmão. Tem diferença para Deus, tem diferença para o imposto de renda, tem diferença para um monte de coisa. Então, se você não separar as coisas, se você não determinar um salário, é complicado quando você não tem. Ah, mas eu não consigo fazer um salário. Faz ele pequeno, faz ele no tamanho do bolso da igreja. E depois você ora a Deus para Deus abençoar a igreja, para que o seu salário possa aumentar sem que isso represente um rombo nas contas da igreja. Irmãos, se tem uma coisa que Deus gosta é de coração íntegro, puro. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida pastoral. E eu creio que todos aqui já passaram por esse momento. E nesses momentos a gente é provado e testado por Deus com relação a essa fidelidade do nosso próprio dízimo, de não tocar naquilo que pertence ao Senhor, de não misturar aquilo que às vezes somos tentados a... não, eu vou pegar, depois devolvo. Irmãos, não devolve. Você acaba não devolvendo, e você acaba se enrolando, e depois você vai ter problemas. É necessário que a gente tenha esse critério, porque esse critério nos protege de acusações do inimigo, que Satanás é terrível nessa área, hein? Você cai e Satanás mete o dedo assim, ó, em você. Não dê brecha nessa área. Tome cuidado com cartões de crédito. Algumas pessoas não podem ter cartões de crédito. Não podem ter. Porque são compradores compulsivos. Querido, não pode. Não pode. E às vezes a gente tem que ter a humildade de reconhecer os nossos limites. Senhor, eu me conheço. Se eu começar a botar esse dinheirinho de plástico na minha carteira, eu vou comprar sem sentir que estou comprando. E a gente compra sem sentir que está pagando. E depois começa a pagar o mínimo. E já está provado financeiramente que quem paga o mínimo não vai ter nem mais o mínimo para pagar. Porque o juro no Brasil, no cartão, é tão extorsivo que algumas pessoas crentes que eu conheço, quando se enrolaram no cartão, ele preferiu pegar dinheiro emprestado como agiota. Porque o agiota empresta a juros menores do que o cartão de crédito. Olha que doideira. Então, querido, quando você não tem controle nessa área, você não tenha. E se tem, ora a Deus e passa a tesoura no seu cartão de crédito. Porque se você não fizer isso, você vai envergonhar o nome do Senhor, a sua família, talvez a sua igreja. Né? Tem coisas, querido, que a gente não pode fazer. Na cerimônia agora de entrega da medalha de ouro para os jogadores de futebol brasileiro que ganharam medalha de ouro, todo mundo viu que Neymar foi com uma faixa, né? 100% Jesus. Isso deu uma polêmica, porque é símbolo religioso, não sei o quê, tá. Mas a polêmica maior não foi essa. A polêmica maior foi que depois que ele recebeu o prêmio, ele ouviu lá uma asneira lá de um torcedor, e ele foi para cima do torcedor e falou um monte de palavrão para ele. 100% Jesus. E a mídia pegou isso. E está jogando isso. Eu estou usando esse exemplo, querido. A vida de um líder cristão, de um pastor, quando ela enrola nessa parte financeira, e ele começa a misturar 6 com
com meia dúzia, e ele começa a enfiar os pés pelas mãos e começa a pegar dinheiro com agiota, como eu já vi pastor pegar dinheiro com agiota. Querido, é sério. Isso é muito sério. Houve um período na minha vida ministerial que, não por culpa minha, eu estava vivendo uma situação por erro de um outro pastor, o qual estava debaixo do seu ministério. E eu tive problemas financeiros. Meu nome ficou sujo. Não que eu tinha sujado. Entendeu? E eu tive dificuldade para fazer compra do cotidiano. Eu procurei o meu sogro e disse para ele a situação que eu estava passando. Ele me ajudou. Foi por um período, porque lá na frente Deus me ajudou a honrar. Paguei tudo para ele. Mas naquela época era tentador você procurar um agiota, porque é vergonha de procurar o meu sogro. Que vergonha. Aquela coisa do marido, né? Pô, eu tirei a filha dele de casa para ser minha esposa. Agora eu vou lá procurar dele. Irmãos, é complicado. Meu sogro é um homem de Deus, sabe? Um homem bom, muito bom. De coração, ótimo. Eu sabia que nunca ele ia me jogar isso na cara, nunca, porque ele não é de fazer isso, e realmente não fez. Mas a vergonha, irmão. Então, às vezes, movido por uma vergonha, você vai fazer um negócio para não passar a vergonha, você faz um pior. Não, que se eu pegar com a agiota, ele não me conhece, não sabe quem eu sou. Ele nunca vai poder jogar isso na minha cara. O máximo que ele pode fazer é ameaçar de me matar. Irmão, às vezes a situação está tão difícil que você escolhe a sua opção. Queridos, às vezes, algumas coisas Deus quer usar para saber se a gente está preparado a se humilhar. Ou se o orgulho vai falar mais alto. Tem gente que por orgulho, ele comete uma doideira, mas ele não se humilha. É muito importante, querido, a gente aprender. A integridade, ela é fruto de um coração quebrantado. Não dá para ter integridade sem coração quebrantado. Até porque a nossa justiça diante de Deus não passa de trapos de imundícia. Então é momento de nós entendermos que sanear finanças é mais do que simplesmente botar o dinheiro de volta na conta. É saber como é que está o nosso relacionamento com Deus nessa área. Outra dica que eu vou dar é sobre diferenciar gasto de investimento. Tem muita gente que gasta dinheiro, mas não sabe investir dinheiro. Se eu já tenho um carro, e esse carro está me servindo, não está quebrando toda hora, porque tem carro que você tem que vender, porque ele é um maestro, ele dá um conserto em cada esquina. Entendeu? Não dá para você trabalhar com um carro assim, porque peça está muito caro. Tá? Mas o carro está bem, ele está atendendo às suas necessidades, aí você vai num momento difícil e você abre mão de vender, você vende o teu carro, vai comprar um carro melhor, e às vezes até de luxo, e ainda vai pagar, vai vir com aquele talão que parece uma Bíblia, né? Para pagar. E vai pagar juros. Isso é gasto. Porque quando você compra um veículo mais caro, o seguro fica mais caro. Quando você compra um veículo mais caro, o IPVA fica mais caro. Tudo vai ficando mais caro, né? O risco sobre esse veículo é maior, então você tem que botar ele no seguro, não tem jeito. Isso é gasto. Mas muitas vezes, vamos falar aqui de um empresário, ele tem um carro dele, está lá rodando. Muitas vezes, no momento, é de ele comprar uma máquina para produzir, para gerar recursos para dentro da empresa dele. Não é trocar de carro. Mas o cara acha que trocar de carro vai dar um status, vai dar uma posição. Irmãos, infelizmente no Brasil, o carro é status. Lá fora não é. Vai nos Estados Unidos e descobre que carro todo mundo tem, e do bom. Mas na cabeça do brasileiro, automóvel é status.
Eu vejo, às vezes, pastores cujas igrejas estão passando por dificuldades do básico. Igrejas que têm uma renda pequena e o carro do pastor é incompatível com essa renda e com essa igreja. Então, irmãos, andar com um carro usado, mais velhinho, porém bem mantido, às vezes é prudente. Às vezes é prudente. Houve um momento na nossa igreja que estávamos para terminar a igreja. Chegou na fase do acabamento. E o dinheiro acabou. E eu tinha os homens lá trabalhando, tinha que decidir. Mando eles embora? Como? Não tinha nem como indenizar. Então eu tinha um carro seminovo pago. O que eu fiz? Eu fiz vender o carro, peguei o dinheiro, comprei todo o material de acabamento em 10 vezes na moeda. Sabia que a igreja ia poder pagar, e com o dinheiro da venda do carro eu garanti o pagamento da mão de obra. E nós vamos inaugurar a igreja. Aí você vai pensar, o senhor foi lá na agência, pegou um carro em 48 vezes, 60 vezes. Não. Eu peguei um Del Rey velho que meu pai tinha, que eu tinha doado para ele, perguntei se ele estava fazendo uso. Como eu vi que eu sabia que ele não estava, mas nem dirigindo o carro, eu disse, pai, o senhor me empresta o seu carro? Eu sei que o carro não é mais meu, eu dei para o senhor, mas o senhor me empresta ele? Eu vou vender o meu para fazer dinheiro, para não parar a obra da igreja. Ele disse, prontamente, filho, pode pegar. Irmãos, eu andei de Del Rey velho quase 3 anos. E eu tinha vendido uma Paraty Atlanta com 2 anos de uso, seminova. Isso é investimento. Isso não é gasto. Vou dar uma outra dica de investimento. Ministério infantil na igreja não é gasto, é investimento. Engraçado que todo investimento, ou ele é a curto, ou ele é a médio, ou ele é a longo prazo. Tem 3 tipos, de investimento: curto, médio e longo prazo. Tem coisa que você bota um dinheiro aqui, investe, e aquilo leva 20 anos para você ter de volta. Isso é longo prazo. Tem coisa que em 1 ano o dinheiro está de volta, médio prazo. Tem coisa que em 1 mês está de volta, curto prazo. Ministério infantil é tão bom que ele é a curto, médio e longo prazo. É os 3. A curto prazo, porque quem cuida bem do meu filho, a minha boca, adoça. Tem pastor que ele cuida muito bem do santuário e tal, do gão de povo, que traz dízimos, tá? Quem aqui é pai e avô, sabe o que eu vou dizer agora. Você fica no santuário sem ar-condicionado confortavelmente, se você souber que seus filhos e netos estão no ar-condicionado. Amém? Essa é a verdade. Só que tem muito pastor que ainda não acordou para isso, querido. Existe diferença entre gastar e investir. Invista no seu ministério infantil. Tire recursos, talvez, de uma outra área. E fale para as pessoas. Irmãos, eu fiquei 6 anos com a nossa igreja num galpão, que era tão quente, mas tão quente, mas tão quente, a gente botava a mão na cadeira assim, a cadeira estava pelando. Telha de amianto, sol de meio-dia, irmãos, olha, à noite era complicado para entrar ali. Tinha que ser herói. Mas eu dizia, gente, estamos passando essa dificuldade aqui, não dá para fazer rebaixamento, é muito grande esse galpão. Botar ar-condicionado aqui, nem pensar, porque nós estamos comprando o nosso terreno, mas os nossos filhos estão no ar-condicionado. E a igreja aplaudia, dizia amém, glória a Deus e aleluia. Então, irmãos, investimento. Invista, mas não fique gastando dinheiro com bobeira, com besteira, com coisa que não traz resultado, com coisa que as pessoas vão torcer o nariz dentro da sua igreja, dizendo isso, pastor é doido. Por que está fazendo isso? Nós precisamos, irmãos, estabelecer coisas na nossa vida pessoal e da igreja que nós só vamos estabelecer o dia que nós tivermos o coração tratado nessa área. Por quê? Porque enquanto quisermos viver de aparência, enquanto quisermos viver tentando mostrar, ou provar para alguém que somos melhores do que fulano ou beltrano, porque eu faço e aconteço, nós vamos ter problema financeiro. Isso está diretamente ligado a problema financeiro. Outra coisa que eu quero falar é sobre transparência quanto às finanças da igreja e da família. Eu tenho o hábito de passar relatório.
Eu não estou falando daquele relatório minucioso, botar lá no quadro, cada centavo que for. Não, não é isso, não é isso. E nem o povo da igreja quer isso. Está comprovado que nas igrejas que fazem isso, a pessoa não passa nem lá para ler esse troço. Mas eu estou falando o seguinte, as coisas maiores, aquilo que a igreja está fazendo, nós precisamos, de cima do púlpito da igreja, prestar relatório. Porque isso aí demonstra o quê? Confiança, segurança, transparência. E quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, e o pastor passa essa dificuldade para a igreja entende que é verdadeira essa dificuldade, porque o pastor sempre foi uma pessoa que transpareceu no seu comportamento a confiança e a segurança de alguém que fala a verdade. Eu vejo pastores, às vezes, que eles tentam esconder da congregação, sabe, não, isso aqui o povo não pode saber. Irmão, se tem um negócio tão sigiloso que o povo não possa saber, que os diáconos não podem saber, tem pastor que não deixa os diáconos da igreja dele contar a oferta. Porque eu não confio nos meus diáconos. Então por que você impôs as mãos sobre ele? Lá na igreja os diáconos contam a oferta. E eu boto na sacola de oferta o meu dízimo, com o meu nome e com valor. Porque se o diácono não está pronto para saber quanto eu não ganho uma fortuna. Se ele não está pronto a saber quanto eu ganho, ele não está pronto a contar as ofertas da igreja. Se ele não está pronto a contar as ofertas da igreja, ele não está pronto a representar a igreja como diácono. E se alguém ferir essa confiança, vai ter problema sério comigo. Porque a quem muito se lhe é dado, o que não podemos, querido, é transformar as finanças da igreja num baú fechado, que ninguém pode saber, nem mesmo a diaconia da igreja. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Transparência, como disse, não é mostrar cada centavo, mas mostrar confiabilidade. Isso ajuda no momento de crise. O ano passado, eu fiz um negócio que eu nunca fiz na história da igreja. Porque já no ano passado, na virada de 2015 para 2016, nós já estávamos em plena crise. E temos uma folha de pagamento pesada na igreja, 40 e tantos funcionários na igreja, pesada. Chegou o dia do 13º e a gente não tinha recurso. Naquela época que o governo do estado do Rio de Janeiro não estava pagando o 13º, não pagou. Virou o ano sem pagar, pagou depois em parcelas. Então, se o povo não recebeu, como é que eles puderam dizimar? Lógico que faltou. O que eu fiz? Irmãos, não temos o dinheiro do 13º. Agora, dia 20 de novembro, temos que dar a primeira parcela. Eu e os pastores da igreja já combinamos que nós não vamos receber. Mas os funcionários não precisam pagar. Vamos levantar uma campanha aqui. O 13º fica em tanto, só o dos funcionários. E nós precisamos levantar esse dinheiro. Num domingo, manhã, tarde e noite, nós levantamos o recurso. Não vamos falar. O povo não pode saber. Porque se o povo... Por que não pode saber? O que eu estava falando era verdade. A tesouraria da igreja tinha passado para mim os números. Os pastores que contam a oferta sabem que é verdade. Contra a verdade não tem argumento, querido. Mentira a gente precisa esconder. Verdade não. Então, queridos, um conselho que eu dou a vocês: vida financeira da igreja vai bem quando a gente é transparente, quando a gente mostra o que está acontecendo, quando a gente não tenta fazer de conta que está tudo bem quando não está. E a gente não tem que fazer isso só quando vem a crise, a gente tem que fazer antes da crise, porque quando vier a crise, todo mundo confia. Salomão, como homem de Deus e administrador, ele pediu a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, porque o povo é numeroso demais, eu não passo de uma criança, eu não tenho como governar esse negócio se não for pela tua sabedoria. E nós como pastores, nós precisamos pedir essa sabedoria.
E eu queria terminar essa palavra agora, pedindo a Deus e orando a Deus que nos dê sabedoria. Olha, irmãos, eu estou aprendendo. De vez em quando eu tomo uns tombos, ralo o joelho todo, aí tento botar a mão na frente, ralo a mão também. Mas a gente, quando cai, a gente tem que aprender com aquela queda. Muito do que eu falei aqui com os irmãos nessa noite, eu falei porque eu aprendi caindo. Eu aprendi, às vezes, errando. Eu aprendi fazendo coisas que hoje me arrependo de tê-las feito. Mas a gente tem que pedir sabedoria a Deus para a gente não errar sempre na mesma coisa, né? Sempre na mesma coisa. Quando é que nós vamos aprender? Quando é que nós vamos achar o caminho da integridade? O caminho da integridade está num coração puro e sincero, reto diante do Senhor. Não podemos viver de máscaras, temos que viver de realidade. Mesmo quando, para tirar uma máscara ou mostrar a realidade, isso seja doloroso para nós. É doloroso, mas nós precisamos fazer. Que Deus nos dê sabedoria, porque somos pastores, somos líderes, estamos administrando num tempo de crise, e o pior, de crise moral. A pior crise do Brasil não é a financeira, é a moral. Meu filho me falou sobre o bullying que o menino sofria na turma dele, porque ele era filho de um vereador da cidade. O filho sofria bullying porque o pai era político, vereador. A segunda coisa que meu filho me disse é que ele era o único aluno da turma cujo pai era um pastor, um bispo. Ele disse: pai, às vezes eu ficava com pena do menino, porque bulinavam muito ele. Mas também fazia umas piadinhas comigo que eu não gostava, porque eu era filho de pastor. Irmãos, essa é a verdade. A segunda classe hoje de pessoas no Brasil, mais desacreditada depois dos políticos, eu não preciso nem dizer para vocês quem são, né? E os irmãos sabem também qual é o motivo, né? Dinheiro. Um assunto altamente espiritual. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, eu me sinto às vezes, Senhor, incapaz, pequeno. Eu me sinto, ó Deus, um grão de areia diante da pressão que nós, pastores e líderes, sofremos por causa da Tua obra. E sem dar motivo, o inimigo se levanta, às vezes com calúnias e com difamações, para tentar impedir o avanço da obra de Deus. Pai querido, nos ajude, Senhor. Assim como Salomão um dia se curvou ante a Ti e pediu sabedoria, e isso agradou o Teu coração. Nós pedimos, Pai, que Tu nos dê sabedoria. Um coração íntegro, capaz de discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é bom e aquilo que vai manchar ou criar qualquer tipo de problema em relação ao testemunho que nós damos perante a sociedade. Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, e peço, ajuda-nos, Senhor, a sermos quebrantados quando temos recursos nas nossas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a saber o momento certo de avançar e o momento de recuar, e o momento estratégico de ficar parado e não fazer nada até que a mão do Senhor haja na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a tratar com esses assuntos, porque nós precisamos ser curados primeiro na alma, Senhor. Precisamos ser curados no interior. E essa cura interior vai produzir, ó Deus, resultados em tudo aquilo que nós fizermos.
E sabemos que nisso também inclui a nossa vida financeira. E inclui também, ó Deus, as finanças da tua casa. Abençoa, Senhor, nesse tempo de crise, manda livramento, Senhor. Envia recursos inesperados para que essas despesas sejam, ó Deus, cobertas. Porque não estamos falando, Pai, de coisas desnecessárias. Estamos falando, ó Deus, daquilo que é o básico, daquilo que é intrínseco, ó Deus, a uma igreja que está funcionando e tem, ó Deus, as suas necessidades. Abençoa também, ó Deus, o nosso povo. Que seja, ó Deus, um povo fiel, que seja um povo, ó Deus, que não venha atrair maldição sobre si por estarem roubando a Ti, Senhor. Pai querido, envie, ó Deus, esse sentimento de pertencimento a Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer diferença entre o que éramos e o que somos depois que Jesus transformou o nosso coração. É o que eu te peço, ó Deus. Envia livramento, envia bênçãos, mas envia também sabedoria no uso e no trato de tudo e de todos na casa do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe.